fé é estruturar minha fé em Jesus. É como aquele salmo que todos já devem ter lido ou ouvido alguém pregar, que fala, aquela palavra que fala, aliás, salmo, aquela palavra que fala sobre a casa que foi edificada na rocha e a casa que foi edificada onde? Na areia. Aquela casa representa a nossa fé também. Então você precisa estruturar a sua fé. Como assim? A sua fé ela precisa ter uma base. Você precisa estruturar a sua fé no sentido dela ter uma base. Então o primeiro passo é você estruturar a sua fé. A sua fé está fundamentada em quê? Porque tem pessoas que a fé dela depende de tudo estar bem ao seu redor. Quem está compreendendo? Pessoas que a fé dela depende de tudo estar bem ao seu redor, ela não consegue superar problemas. Porque ela só consegue ter fé quando está tudo bem. Só que nem sempre vai estar tudo bem. Você está entendendo? Então a sua fé não pode estar baseada no que está acontecendo. A sua fé não pode estar baseada em pessoas. Por que muitas pessoas, como por exemplo, muitas mães, muitas esposas, muitos maridos, muitos filhos, muitos pais, vêm à igreja buscar libertação dos seus familiares e não alcançam, mas desistem no meio do caminho? Por que muitos casais vêm buscar em Deus a restauração do casamento e não alcançam? Por quê? Porque a fé estava baseada, fundamentada na outra pessoa. E a sua fé não pode estar baseada na outra pessoa. Porque se a tua fé estiver baseada em alguém, você vai desistir no meio do caminho. Porque, por exemplo, você está lutando ali por uma pessoa, sim ou não? Vamos supor que a mãe está lutando pela libertação do filho. E a fé dela está baseada no que acontece com aquele filho. Então, se o filho fizer alguma coisa que decepciona ela, então pronto, a fé dela vai ser abalada. Vou te dar um exemplo bíblico que você conhece. Jairo foi até Jesus por qual motivo? Jairo sai da casa dele, deixa a filha lá, enferma, à beira da morte, e ele vai até quem? Até Jesus, pedir para Jesus ir na casa dele curar a filha. Jesus aceita e vai com ele. Só que no meio do caminho, algumas pessoas da casa de Jairo encontram com ele no meio do caminho e falam assim para ele: não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Só que aí Jesus vai e fala para Jairo assim: não temas, crê somente. Aí eu pergunto para você: se a fé de Jairo estivesse fundamentada na filha, ele teria continuado a caminhada com Jesus até a sua casa, ou ele teria desistido? Ele teria desistido, porque vieram falar para ele que a filha estava. Então não fazia mais sentido nenhum. Ele continuou. E foi o que as pessoas da casa dele disse para ele. As pessoas disseram assim: olha,
estava em Jesus. Então, como Jesus disse para ele não temer, como a fé dele não estava na filha, mas em Jesus, então ele não temeu. Porque é assim mesmo, irmãos. Por que eu estou pregando isso? Porque é assim mesmo. Quando você começa a buscar, vão acontecer situações que parece que piorou depois que você começou. Mas não piorou não. É um processo. E se você perseverar, se você não desistir, se você tiver a sua fé baseada em Jesus e crer no que Jesus disse, não temas, no final vai dar certo. Você vai contar o seu testemunho. Amém? Amém. Mas a tua fé tem que estar baseada em quem? Você precisa estruturar a sua. Pastor, o que é estruturar a minha fé? É você entender que independente dos problemas, é você entender que independente de todos os milagres que você precisa alcançar, você está vindo buscar Jesus. Compreende ou não? Jesus é suficiente na tua vida. O segredo é Jesus estar no teu barco. O segredo é você estar próximo de Jesus. O segredo é você buscar Jesus. Porque se Jesus estiver com você, as demais coisas acontecem, querendo ou não. Amém. Lá no livro de Mateus, para a gente concluir, capítulo 8, quem quiser abrir, nós vamos dar início a uma campanha forte da purificação, porque purificação é limpeza espiritual. Amém? É limpeza espiritual. Mateus capítulo 8, o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 1. Vai dizer assim, olha, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e se aproximou dele um leproso. Espera aí um pouquinho, olha para mim. O que o leproso fez? Se aproximou de quem? Jesus. Primeira coisa que você precisa entender, preste atenção, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais próximo do teu milagre você fica. Salmos capítulo 91, que muitos leem, verso 14, Deus vai dizer assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, eu o responderei, estarei com ele na angústia, e dela o retirarei, e lhe mostrarei